São José foi o escolhido pelo Pai Eterno para ser o guarda fiel e providente dos seus maiores tesouros, o Filho de Deus e a Virgem Maria. Já nos dizia São Bernardino de Sena. E eu quero completar, para ser o guarda fiel e providente da sua e da minha vida. Muitos se perguntam, quem é São José? Quem foi esse santo que o Pai escolheu para ser pai do seu filho nesta terra? Quais as suas características? Qual o seu modelo de santidade para a igreja? Quem é São José? Esse santo tão misterioso e tão poderoso, de personalidade simples, para que os simples cheguem até ele. Quanto mais buscamos saber sobre São José, mais nos damos conta que sabemos muito pouco. Os evangelistas falam 14 vezes o seu nome e apenas 26 versículos. Eles falam de São José, porém São José não fala nada. Ele é silencioso, ele é simples, ele é dócil, ele é justo. Alguns historiadores vão dizer que São José nasceu no ano 713 de Roma e ele tinha 34 anos quando ele desposou a Virgem Maria. Algumas pessoas retratam São José como uma pessoa idosa, mas não há nenhum relato que possa confirmar que ele era idoso ou que ele era viúvo. O que nós sabemos é que ele nasceu no ano de 713, do ano de Roma, e que ele desposou a Virgem Maria quando ele tinha 34 anos. Sobre a sua morte, não sabemos nada, não há relatos. Porque talvez o mais importante é saber que o Pai o escolheu para ser guardião dos seus maiores tesouros. Talvez o que haja de mais importante para nós não é saber como morreu, de que morreu, em que situação morreu, mas saber que ele é esse homem escolhido por Deus. Escolhido por Deus. O convite para nós hoje é começarmos a tomar posse desse guardião da nossa vida, desse homem que pode também guardar a nossa vida, guardar o nosso coração, guardar a nossa história, como ele guardou Jesus e Maria. Foi a ele que Jesus se submeteu tantas vezes como filho. E foi nele que Maria, a Virgem Maria, encontrou apoio para viver a sua grande missão dessa maternidade divina. Então, com Jesus e com Maria, nos apoiemos nesse grande santo. A grandeza de São José está na eloquência do seu silêncio e no primado do seu amor. Ele é o mais escondido de todos os santos. Talvez um dia nós tenhamos a oportunidade de descobrir um pouco mais. Descobrir o quanto é bom viver abandonado diante dos desígnios de Deus, como São José viveu. Ele sim viveu esse total abandono. Ele não contestava. Seu desejo era de viver a vontade do Pai. Peçamos a São José essa graça de não interrogar o Senhor de forma desnecessária, mas acolhermos os seus desígnios nas nossas vidas. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 19, nos diz o seguinte: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. São José ele é justo, justo com Deus, justo com o outro, justo consigo mesmo. Ele depositava em Deus toda a sua confiança. Vivia com Jesus e com Maria na mais perfeita caridade. Era justo consigo mesmo. Foi sempre fiel à sua vocação. Sempre fiel à vocação que recebeu. E eu posso também me perguntar, até onde eu tenho vivido sendo justa comigo mesmo? Até onde eu tenho vivido de forma justa a vocação que o Senhor me chama? Aquilo que Deus me chama a viver na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Até onde nós podemos viver essa justiça? E aqui a gente pode clamar a São José, pedindo a ele que nos dê essa graça de compreendermos o que é ser ajustados à vontade do Pai. São José é esse homem do interior que vive da profundidade do seu coração, das coisas mais íntimas. A ele foi dado essa graça de ser reflexo para Jesus do rosto do Pai eterno. Jesus tantas vezes o chamou de Pai,
Jesus tantas vezes olhou para São José como esse pai. E São José, ele era para Jesus esse reflexo do Pai eterno. O reflexo de um pai bondoso, amoroso, que cuida, que protege, que guarda. É impossível falar sobre São José sem falar sobre Jesus, sem falar sobre Maria. Se desde toda a eternidade o Pai já tinha pensado em Nossa Senhora para ser a mãe do seu filho, tinha criado a Virgem Maria, pensado na Virgem Maria, São José certamente foi esse que foi o escolhido para ser o pai de Jesus. Maria foi preparada, foi criada, José foi o escolhido. São José foi o escolhido do Pai, o eleito do Pai. E o Pai procurou, considerou a fé inabalável de Abraão, a pureza da alma de Isaac, a infatigável paciência e resignação de Jacó, viu a mansidão do rei Davi, mas seu olhar divino não repousou sobre nenhum deles. Foi muito além, pois só em José o Pai encontrou o homem que ele procurava. E sobre São José recaiu a escolha divina. O Senhor olhou para São José com um olhar de amor e nele fez repousar a sua eleição. O Papa Paulo VI vai nos dizer sobre São José. São dele os pesos, as responsabilidades, os riscos, as fadigas da pequena e singular família de Nazaré. É dele o serviço, o trabalho e o sacrifício, na penumbra do quadro evangélico, do qual é agradável contemplar. É São José que providencia todas as coisas. É São José que cuida. São José correu muitos riscos para proteger a Sagrada Família. Com certeza não se arrependeu de nenhum dos riscos que ele correu, porque ele era justo, justíssimo, como nós cantamos na ladainha. São José justíssimo. São José não fala nos evangelhos, mas vive intensamente aquilo que faz. Intensamente ele se oferece e nos oferece também um exemplo atraente de disponibilidade à vontade de Deus. O maior exemplo para nós de São José é viver essa disponibilidade à vontade do Pai. Alguém que deixou todos os seus planos, todos os seus sonhos para ser escravo das promessas de Deus. Peçamos ao Senhor essa graça de sermos disponíveis à sua vontade, disponível para aquilo que às vezes é de última hora, para aquilo que a gente não planejou, disponível aos imprevistos, disponíveis. Peçamos a São José essa graça da vivência da fé, da caridade por meio da oração. Patrono da Santa Igreja, guardião da Santa Igreja, guardião da Sagrada Família, guardião das nossas famílias. São José é simples, para que as almas simples possam se aproximar dele. Vamos ver alguns textos no Evangelho segundo São Lucas, onde se fala da vida de São José. O primeiro, Lucas 1, versículo 26 a 27. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Maria foi prometida a esse homem bom e justo. Assim como a Virgem Maria, que se deixou cuidar, eu também sou convidada a me deixar cuidar por esse bom pai, o bom José, o justo José. Depois São Lucas continua no capítulo 2, versículos de 4 a 7. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judeia, na cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava grávida. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. É São José que vai procurar esse lugar para Jesus nascer. A paternidade de José também é um serviço. Ele vai, ele bate de porta em porta. É São José que vai procurando esse lugar. E nós podemos imaginar a aflição de São José nessa procura. Onde o menino Jesus nasceria? Ele bate de porta em porta. Mas a providência conduziu que Jesus nascesse naquele lugar. Num lugar simples,
para que todos pudessem ir adorá-lo. Talvez hoje esse lugar simples é o meu coração e o seu, onde nós podemos adorar o menino Jesus. São Lucas continua ainda no capítulo 2, versículos 16 a 17. Os pastores foram às pressas e encontraram Maria, José e o menino recém-nascido, deitado na manjedoura. Vendo-o, contaram o que lhe fora dito a respeito do menino. Os pastores, Maria, José, o menino, tudo que Deus faz é perfeito. A providência conduziu que fosse aquele lugar. Deus permitiu a José e a Maria que ouvissem a sua voz pela voz daqueles pastores, que tivessem a sua fé amadurecida. Por isso os pastores vieram, porque escutaram o anúncio do anjo. Eles não foram indiferentes. Eis aqui um ensino de São José para nós. Não sejamos indiferentes aos acontecimentos. Não sejamos indiferentes. Pelos acontecimentos, Deus fala ao coração do homem. Com São José, silenciemos e esperemos de Deus a resposta, porque certamente chegará um pastor que veio como veio para a Virgem Maria e para São José. Chegará alguém, certamente chegará alguém que nos dirá algo. E aí sim, nós compreenderemos a vontade de Deus. Prestemos atenção nos acontecimentos. Como São José, queremos acolher também a vontade do Pai em nossa vida. São Lucas continua, capítulo 2, versículos 21 a 33. Quando se completaram os dias para a purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. Na cultura judaica, é o pai que leva o menino para circuncidar. Nossa Senhora vai com José, mas José leva. É ele que apresenta Jesus no templo. Depois, entregando a sua mãe, chega a Simeão, que faz aquela profecia tão conhecida nossa. Ele vai dizer a Nossa Senhora: uma espada de dor transpassará o teu coração. Mas José está ali ao lado, firme, para apoiar Nossa Senhora na missão. O evangelista São Lucas, no capítulo 2, 48, continua o relato. Naquele momento onde Jesus se perde no templo. Ou quando Jesus quis se perder no templo. Ou ficou no templo. Bom, Lucas 2, 48. Ao vê-lo, ficaram surpresos. E a sua mãe lhe disse: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. O que sabemos é que ele ficou no templo. E depois de 3 dias, São José e a Virgem Maria o encontraram, sentado em meio aos doutores. E Nossa Senhora vai dizer: eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Aflitos te procurávamos. José vem com a Virgem Maria nessa busca desesperada, na busca do Filho de Deus que se perdeu. José vem com Maria, ainda hoje, me procurar, lhe procurar, nos procurar, quando nós nos perdemos do caminho do Pai. José, ele vem encontrar o seu povo. Santo Inácio de Loyola, ele diz que cada dia o homem se perde, cada dia o homem precisa ser encontrado. E quando a gente se sente meio perdido, é a hora de dizer ao bom José: me encontra, vem me encontrar de novo, vem me colocar no caminho, para que eu não desvie da vontade de Deus. Chegamos em Lucas 2,51. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos no seu coração. Jesus continuava submisso a José e a Maria. Mais uma vez, na cultura judaica, é o pai que ensina a profissão ao seu filho. Com certeza, São José ensinou a Jesus a arte da carpintaria. Peçamos a São José essa graça de amar o nosso trabalho, de santificar o nosso trabalho pela nossa oração, pela doação da nossa vida. São Bento já vai nos ensinar: ora e labora, reza e trabalha. Trabalha como Jesus que trabalhou. Santifica o meu trabalho, Senhor. Podemos trabalhar
e rezar ao mesmo tempo, ter o nosso coração ao alto na presença de Deus. Que todo o nosso trabalho seja também para glorificar o Senhor. Chegando ao Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 22, vai nos dizer: todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca e diziam: não é este o filho de José? São José é reconhecido por ser o pai de Jesus. Vamos colocar também nas mãos de São José a nossa vida, porque nunca se ouviu dizer que alguém recorresse a esse bom santo, a esse bom pai, a esse bom José e fosse por ele desamparado. Coloquemos também a nossa vida nas mãos do bom José, do justo José. Nunca se ouviu dizer, irmãos, que alguém recorresse a São José e fosse por ele deixado de lado. Ó glorioso São José, nas vossas tribulações e aflições, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Que Deus nos abençoe.